Ele diz o seguinte: Piotr, existe alguma chance de novas mudanças no texto base da Previdência aprovado fomentar uma nova análise em comissão? Não. Agora é sim ou não do que está sendo votado, do que pode ser apresentado como destaque e depois vai sim para o plenário. Essa fase da comissão já passou, viu, Guilherme? Bom, vamos seguir aqui, porque, claro, a discussão da reforma da Previdência tem tudo a ver com as contas públicas do país. O déficit da Previdência tem muito a ver com o déficit das contas públicas brasileiras. Nunca se discutiu um tema tão aparentemente técnico, mas tão efusivamente discutido hoje, digamos, naquela pizza do final de tarde ali na padaria. O professor Giovanni Colastico está comigo aqui, professor de Ciências Contábeis da PUC aqui de São Paulo. Professor, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Eu vou fazer referência a um texto seu no Facebook, as redes sociais que tem problemas às vezes, mas tem coisas fantásticas. Uma coisa foi o texto que eu li. Fez sucesso, né? Fez muito sucesso porque ele compara exatamente, as pessoas estavam reclamando sobre contingenciamento na educação, contingenciamento ali e aqui, em diversas áreas. Bom, então vamos analisar o orçamento para entender. Sim. O senhor é exatamente um técnico da área, um professor da área, e o senhor vai no texto ponto a ponto explicando onde é que está o problema e qual seria a alternativa se não fosse aquela de contingenciar. Exato. Nós chegamos num momento em que não havia realmente alternativa? Na verdade, a gente chegou num colapso, né? Então, obrigado por me convidar para estar aqui para discutir esse tema com um olhar contábil. Então, quando a gente tem um passivo maior do que um ativo, só tem uma justificativa. Eu gastei mais do que eu podia. E aí eu fui me endividando para pagar essa conta deste dinheiro que eu gastei e que eu não tinha. Então, eu fico com uma dívida maior sem lastro. E agora, o que eu tenho que fazer? Gastar menos para sobrar dinheiro para arrumar essa conta, né, que ficou maior. Eu posso ter uma dívida maior do que o ativo. No entanto, o que eu estou financiando? Né? Claro. Se eu estou financiando uma estrada, uma escola, um hospital, eu vou ficando com lastro e vou gozar desse resultado. Agora, financiar salários e a conta do dia a dia não dá, né? Que é o caso da Previdência, o funcionalismo público. É gasto corrente, não é? Gasto corrente. Daí a reclamação de que o Estado ficou inchado demais, com muitos funcionários, com salários crescendo fora de um padrão razoável, levando-se em conta quanto o governo arrecadava. Perfeito. E o governo perdeu uma coisa que em qualquer economia do mundo, isso era uma discussão que as escolas de economia tinham no passado, o que hoje se tornou uma bobagem. Ninguém pode abrir mão de um Estado que tenha minimamente uma capacidade de fazer investimento, não é isso? Sem dúvida. Ele não precisa ser o motor da economia, mas ele precisa ter capacidade de investimento estratégico, sobretudo. Sem dúvida. E tem uma conta que é não financeira que ninguém está olhando, que são as depreciações. Então, semana passada, quantas pontes a gente está discutindo aqui em São Paulo que ela vai ser interditada ou não? Né? Então, esse ativo ponte, ele está sofrendo uma depreciação por não sobrar dinheiro nem para pagar a conta, por exemplo, do funcionalismo, esse fluxo de caixa, também não sobra dinheiro para dar manutenção de um ativo que está aí. As pessoas, eu tenho uma crítica ao próprio jornalismo de economia, que lá atrás tinha um hábito de dizer, vamos traduzir a economia para você. Eu falei assim, onde é que tem tanta tradução necessária para dívida e receita? Onde é que tem tanta tradução necessária para as pessoas entenderem que elas não podem gastar mais do que elas recebem, que elas precisam fazer planejamento, que precisa ter alguma garantia, que você precisa saber o que você está investindo hoje vai retornar, de que forma vai retornar e quando vai retornar? Bom, as contas do governo, embora tenham lá nomenclaturas técnicas, obviamente, e os valores sejam exorbitantemente maiores do que a vida doméstica de alguém, não é muito diferente pela lógica contábil, não é isso? Não. A gente tem que entender que a contabilidade é uma ciência. E essa ciência é de 1494. Então, ela é uma ciência acumulada de 500 anos. O mundo inteiro usa essa ciência. Eu não posso ferir alguns princípios da contabilidade. Ora, eu fico 7 anos gastando mais do que eu arrecado, qual é o resultado? Um baita de um passivo. E agora, o senhor acha que essa maturidade no cidadão que antes só olhava ou era levado a só olhar para o número final, ele está começando a entender o passado para saber que o número presente é resultado de um passado. De um passado. Seja ele qual for, mas não dá para inverter a questão semântica. O presente vem depois do passado e depois virá o futuro lá na frente. Sem dúvida. Ou seja, se eu tenho um déficit hoje, eu preciso entender por que eu tenho esse déficit. E essa maturidade chegou na média da população a compreender o assunto? Não.
Então, vou falar não com um não maiúsculo, vamos falar assim. Eu tenho um escritório de controladoria. O que a controladoria faz? Ela tem que ajudar o empresário ou o governo, alguém a olhar os números, entender o que está acontecendo para se tomar a melhor decisão. Um olhar macro da fotografia. Então, o post que você se referiu é a fotografia da situação patrimonial do Brasil. Isso se faz nas empresas e é possível fazer na economia doméstica. Eu chego numa casa e falo assim, qual que é a situação dessa casa? Ela deve mais ou ela tem mais ativos? Se ela tem mais ativos, ela tem um patrimônio líquido positivo. Se ela deve mais do que tem, ela está endividada. E a gente tem 63 milhões de CPFs com restrições. Mas aí, neste caso especificamente, os solavancos da economia que acabavam com os planos... Só agrava. Isso tem um peso de muita gente ir para a situação de endividado, não é? Sem dúvida. De endividado não, de inadimplente. Eu digo que dívida não é um problema, o problema é inadimplência. É a inadimplência. O dinheiro não circula, né? Então, na verdade, você tem aí ferindo alguns princípios e agora, para arrumar, eu preciso pôr ordem, né? Professor, o senhor tem uma sala de universidade, ou seja, nós estamos falando de universitários, ou seja, gente que já está no 3º grau da educação, passou pelo ensino médio, passou pelo 1º grau, que era assim que se chamava na minha época, mas enfim. Quando o senhor for explicar, e num dia exatamente em que os estudantes tinham faltado à aula para ir num protesto contra o contingenciamento, qual foi a percepção dos alunos quando o senhor falou, bom, então vamos analisar as contas públicas para saber onde é que está o problema? Na verdade, você começa olhando o macro e olhando a relevância do número. E aí você vai desconstruindo uma verdade que todos tinham, seja por uma notícia num jornal, seja por uma aula de economia com uma outra tendência que não o número. Mas eu acho que o sucesso da universidade é isso, você poder discutir com vários prismas. Então eu tenho o prisma econômico, do assistencialismo, que o governo tem essa função, mas ao mesmo tempo tem uma responsabilidade de olhar esse número e não deixar estourar essa conta. A informação liberta. O senhor viu que os seus alunos saíram livres da desinformação, Agradecidos, sem dúvida. Porque imagino que tenha havido, eu passei por bancas universitárias também, imagino que tenha havido uma resistência no começo. Ah, sim. Não, isso é normal, A gente está num ambiente democrático, Tem alguns professores que seguem uma linha mais de esquerda e outros, mais de direita. Mas eu costumo dizer que não tem que ter esquerda-direita, tem que ter como é que resolve. Então, o discurso da esquerda só apontando o dedo não adianta. O discurso da direita com radicalismo também não adianta. Talvez o discurso vamos ajudar ou atrapalhar. Então, agora, para o Brasil sair da situação, do colapso que se encontra, como é que eu faço para todo mundo ter uma postura mais colaborativa? E aí entender os números como eles são. Fundamentais. Porque nós temos uma situação hoje por erros administrativos, erros de política econômica, gasto, e obviamente que geraram gastos maiores do que a arrecadação. Um país hoje que tem problemas para retomar um desenvolvimento de longo prazo e, claro, num percentual maior do que o que a gente viu. Isso fica claro diante da realidade brasileira, essas coisas que pareciam técnicas demais, o que o ministro pensa da economia, o ministro da Fazenda à época pensava. Ou seja, eu tenho um gasto e agora eu preciso resolver o problema do gasto. Sem dúvida. E a gente não entra numa discussão de produtividade e efetividade. Então é assim, eu tenho dinheiro, o orçamento do Brasil tem 3.262 tri, Então 3 tri de dinheiro. Mas como é que eu gasto isso? Qual é a efetividade desse gasto? Esse recurso está sendo maximizado? Eu consigo ter o maior número de atendimentos na área da saúde, na área da educação? A segurança está dando resultado? E eu acho que agora o que tem que começar a se discutir é eficiência e resultado. Bom, o senhor falou de eficiência, era um termo que não era muito empregado tempos atrás, e a gente está vendo agora, pelo menos na transparência do governo em relação aos números e enfrentar, inclusive, a impopularidade de uma reforma sensível, isso já é eficiência, não é? Sem dúvida. Já mudou, Porque tem essa demanda da própria sociedade, não é? Eu acredito que, como chegou no colapso, agora eu tenho que ter eficiência para sair disso e ser competitivo. Isso tem a ver com a globalização dos últimos anos também.
Professor, brigadíssimo pela gentileza da entrevista. O professor Giovanni Colastico, da cadeira de Ciências Contábeis da PUC aqui de São Paulo, conversou conosco. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Volte sempre, professor. Obrigado pela gentileza, viu? As contas, a matemática não tem direita nem esquerda, eu posso garantir. Ela tem receita e tem gasto. Tem que equilibrar isso aí de alguma maneira. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Amanhã a gente está de volta às 6 da tarde. Boa noite. Até lá. A seguir, TV Brasil Animada. O primeiro jornal em Libras da TV brasileira. Sabe onde? Na sua TV pública. Repórter.